gente está aqui para gravar a deck profile do Sky Striker depois da Banish, né? Recentemente a gente gravou um ali para a livraria Colecionador, mas a Banish mudou um pouco as coisas, então estou testando uns conceitos aqui e achei que seria legal compartilhar. Então vamos lá? Bom, isso não mudou, obviamente. 3 Wraith, tem que chegar nela para jogar, ela é o único principal monstro do arquétipo, continua assim. Agora nas Hand Trap já vem a primeira coisa interessante, as 3 Ashes, como no último formato, a Hand Trap mais genérica, consequentemente a melhor Hand Trap, e esse formato isso segue igual. Agora, o conceito que a gente está testando é a ideia de que as melhores Hand Traps desse formato são aquelas que tiram os monstros da mesa. Então, no caso, a Ogre e o Gamma, porque se tu dá qualquer uma delas num Help, que é uma carta bem importante desse formato, né? Elas param o Help e elas também tiram ele da mesa. Contra o Pendulum Magician, as duas tiram o Electromite na mesa, daí dificulta a Pendulum Summon do oponente, né? Esse deck é feito com a ideia de que Thunder Dragon e Pendulum Magician são os melhores decks do próximo formato, que é o que eu acredito. Então essas duas Hand Traps são muito boas contra esses dois decks, por isso. Né, porque não apenas ela, no caso do Gamma ele sempre nega, no caso da Ogre ela pode acabar negando também, mas as duas tiram as ameaças na mesa, então tu se sente mais livre para jogar e tentar acumular vantagem. Depois nas spells, 3 Engage, continua sendo totalmente roubada, continua sendo um Pot of Greed, só que talvez um pouco melhor. O fato de que tu pode resolver múltiplos por turno é o que te mantém no jogo, né? Porque tu gera tanta vantagem que tu consegue combater o oponente. 3 do campo, agora mais necessário do que nunca, para dar um pouco mais de consistência, para tentar chegar no engage ou chegar no multi-roll, né? O multi-roll agora foi a 1, então a gente tem que tentar ver ele logo para gerar um pouco de vantagem com ele, antes que ele inevitavelmente tome uma Ogre, um Tufão ou alguma coisa assim. Um Cosmic Cyclone, que é o mais triste de todos, porque daí tu realmente não vai mais recuperar aquele multi-roll. 3 do gancho, carta bem quebrada também, né? É uma interação no turno do oponente, ou ela te permite roubar os monstros do oponente para ganhar o jogo com os monstros do oponente. A Engage e o gancho são o que permitem que esse deck continue relevante, né? Porque mesmo sem o multi-roll para gerar aquela vantagem enorme de antes, essas cartas individualmente continuam sendo muito boas. Então, se tu conseguir simplificar o jogo, elas vão acabar dominando a partida. Depois eu uso 2 Shark Cannon. É começo de formato, então eu não quis usar 3, mas essa carta ela é muito boa. Remoção do cemitério pode ser bem relevante, né? Ela pega o Destrudo, tanto contra o Pendulum Magician quanto contra o Thunder Dragon e assim por diante. E ela também é um jeito de às vezes colocar um nível 4 na mesa para ganhar o jogo com o Double Nothing, que eu vou explicar depois. É isso. Agora para as one-offs Sky Striker, infelizmente um multi-roll. É muito justo que essa carta tenha sido limitada, sinceramente, porque às vezes tu já tem ela estabelecida na mesa e o oponente faz um campo com 5 negações e aí tu começa o teu turno, tu mandando uma spell pro cemitério, tu não pode mais responder minhas spells. E aí, tipo, as 5 negações do oponente são totalmente irrelevantes. E esse é o pior dos efeitos. O melhor efeito é o que tu seta até 4 cartas no final do turno. Isso gera muita vantagem, né? Essencialmente toda a tua carta tem valor dobrado, né? Cada vez que tu está comprando uma carta de Sky Striker, tu está comprando 2, porque tu vai usar ela uma vez, depois tu vai usar ela de novo graças ao multi-roll. Então, em geral, eu acho ela uma carta bem quebrada. Acho que, por mais que eu goste do deck do arquétipo, é um hit, de certa forma, bem merecido. Um Afterburners e um Jamming Wave. Como é começo de formato, né, eu achei interessante usar um de cada para ter versatilidade. Continuo não gostando nem um pouco do Afterburners, mas como eu já falei antes, tem vezes que ela resolve o problema, ela resolve a ameaça que o oponente deixou em campo. Aí tu poder lidar com a ameaça com ela te dá a liberdade de fazer o resto do teu turno da maneira que tu preferir. Então eu prefiro ter isso no deck para ser buscado se eu precisar e às vezes comprar ela num momento não muito ideal do que não ter a opção, né? E a Jamming Waves é mais ou menos a mesma coisa. E ela tem uma vantagem de destruir monstros sem dar alvo no segundo efeito, né? Tem coisa que não pode ser alvo, aí o jeito de lidar é dando ela, destruindo uma Spell Trap setada, e aí no segundo efeito tu destrói. O Wiggle Booster ajuda bastante
principalmente para resolver a Kagari, né? Se tu tá na mão, tu joga a Kagari, se ela for tomar uma hit trap, tu dá o Eagle Booster, a Kagari não é afetada, tu pega a engage de volta pra mão, segue jogando. E também ela para o TK, porque tu torna o teu monstro indestrutível por batalha, e às vezes, por exemplo, esse monstro é uma Shizuko, que está diminuindo o ataque dos monstros do oponente, e aí em vez de ele te atacar direto com 4 monstros, ele ataca com os 4 na Shizuko, e aí isso dá mais de 6.000 de diferença de dano, né? Os 1.500 da Shizuko em cada ataque, mais o que ela está tirando de ataque dos monstros. Eu uso uma Hornet Drones, é um starter bem pior do que a própria Ray, mas é um starter, né? Então vale a pena usar. Se tu não abre com uma Ray, tu abre com ela, tu consegue fazer um dos links com ela e consegue jogar da mesma forma. E a outra utilidade dela é, às vezes para ganhar o jogo, tu dá vários ganchos um em resposta ao outro para tomar monstros do oponente, e aí ela é mais uma carta que tu pode dar em resposta para colocar o token e fazer um link com o token que vai dar dano. Não dá para dar dano com o próprio token porque ele vem em defesa, mas dá para fazer um link com ele e aí esse link por sua vez vai dar dano. Então ela às vezes ajuda a dar o dano necessário. Uma Hercules Base, a Kagari continua limitada, então eu continuo usando isso, apesar de eu não gostar nem um pouco disso. Mas às vezes é necessário, às vezes tu precisa usar isso para reciclar a Kagari, que recicla a Multi-Roll. Então foi um dos efeitos que a limitação do Multi-Roll fez com o deck, foi tornar ainda mais obrigatório usar isso aqui. Mas é triste, porque agora essa carta realmente não tem muita relevância porque o Salamangreat decaiu e a única matchup que ela era boa de verdade era contra o Salamangreat. Mas é necessário usar ela para reciclar a Kagari. E a Kagari é uma carta que gera muita vantagem. Então se eu tenho que usar uma carta para poder reutilizar ela, isso vale a pena. Upstart Enforcement, as duas óbvias. Uma carta menos, aumenta a consistência, uma spell no cemitério para ficar logo com 13 e poder usar os efeitos secundários. Enforcement porque a gente precisa buscar a Raven. 3 Foolish Woods, uma Metal Force Fusion. Então a ideia aqui tu envia uma spell trap do deck pro cemitério, e aqui se ela tá no teu cemitério tu volta ela pro deck e compra uma carta. Então isso é um jeito de colocar 2 spells no teu cemitério, aí tu coloca mais uma spell qualquer, aí tu faz todo o teu turno com 3 spells no cemitério, então tu engage, dá compras extras, teu gancho, rouba monstros do oponente. E aí no final de tudo isso, aí sim tu volta a Metal Force Fusion pro deck e compra uma. Depois que tu já tiver feito todas as tuas buscas e assim por diante, né? E o outro uso da Foolish Burial Goods é mandar uma engage pro cemitério, ou uma multi-roll pro cemitério, para ser pega pra mão com a Kagari. Não é tão frequente, mas é outra utilidade que ela tem. Eu não gosto de usar 3, porque se vem 2 na mão não é legal, mas usar 3 de uma carta no deck aumenta a chance de ver uma, mais do que aumenta a chance de ver 2. Então, no final das contas, para consistência, sempre vale mais a pena usar 3 do que 2 de uma carta que tu precisa para iniciar teu jogo. Double or Nothing, isso é para dar o TK com o Top Double e o Top. Quando eu chegar no Extra Deck eu explico melhor essa jogada. E aí vem uma engine que eu resolvi testar hoje. É uma Terraform, essa carta eu usaria no baralho de qualquer jeito para buscar o campo, né? Foi a uma banlist também, por isso não uso mais. E aí uma Set Rotation, para outra maneira de buscar o campo. E aí o campo que eu decidi usar com a Set Rotation é um campo que, em geral, eu não me importo de dar para o meu oponente se necessário, mas é um campo que também tem utilidade para mim, que é o Sanity Universe. Para quem não conhece essa carta, ela dá 300 de ataque para todos os monstros Link, então às vezes a Kagari fica forte o bastante para bater em alguma coisa, e a Hayate dá 1800 de dano direto, que às vezes pode ser bom para fechar o jogo. Se ela é enviada para o cemitério, todos os monstros na zona extra também são enviados para o cemitério, e aí o efeito relevante dela, uma vez por turno, pode voltar um Link para essa deck, e com certeza a gente vai voltar a Kagari todo turno para poder usar a Kagari. E todo turno que ela ficar na mesa ela vai ser um +1, porque tu vai pegar a Kagari de volta, a Kagari vai ser invocada, vai pegar Engage, a Engage vai ser ativada, buscar uma carta e dar uma compra, então ela é um +1 toda vez, e tu ainda fica com a Kagari na mesa, então né, é bem válido usar ela por isso. Esse é o main deck. Agora no extra, de Lynx Sky Striker, eu uso uma Kagari, limitada por um bom motivo. Ela gera muita vantagem, né? Geralmente ela é um +2, porque pega uma engage de volta, essa engage dá uma busca e ainda compra uma carta. E agora ela é um dos jeitos de recuperar a multi-roll.
Infelizmente, recuperar multiroll não é uma jogada que gera tanta vantagem quanto recuperar uma engage, mas às vezes é o que te mantém no jogo, às vezes é necessário, então é a jogada que a gente faz quando precisa, né? Depois ela 3 Shizuku, novamente essa carta é muito boa, ela busca engagement phase, se tu não abriu com ela, e como eu falei na outra deck profile, ela tira ataque dos monstros do oponente de acordo com as spells no meu cemitério. Então às vezes o meu oponente vai ter 3 monstros na mesa e nenhum deles passa por cima da Shizuku, ou só um deles passa por cima da Shizuku, e aí eu consigo lidar com aquele monstro de alguma forma, eu consigo dar um gancho nele, roubar ele até o final do turno, por exemplo, e aí eu paro a Battle Phase do meu oponente ali. Então ela é muito boa por isso. 3 Hayate, ela dá dano direto no oponente, pode acabar sendo relevante no tempo, e ela também é uma carta de consistência, né? Porque quando ela dá dano, tu consegue enviar uma Sky Striker pro cemitério, e aí tu envia engage, e aí tu invoca a Kagari por cima dela e pega engage de volta. Às vezes, quando tu tá indo pro segundo, é assim que tu consegue jogar o jogo. Outra interação a se lembrar é que o efeito da Rage invocar o Link Sky Striker é rápido. Então, se o teu oponente tem um monstro com menos de 1500 de ataque, tu pode ir para a fase de batalha, destruir ele com a Ray, e aí depois que tu destruiu ele com a Ray, ainda na fase de batalha, tu usa o efeito dela para tributar, invocar Hayate e atacar direto. É uma interação bem básica do deck, mas é uma interação bem boa, então caso alguém não saiba, lembrem-se dessa interação porque ela acontece muitas vezes. Uma Kaina, eu realmente gostaria de usar duas, mas eu estou testando coisas, então eu preciso do espaço no extra deck. Ela é boa no tempo, porque tu ganha 100 de vida com ela e passa e ganha no tempo às vezes, é necessário às vezes. E como eu falei, às vezes ela para o TKs, porque o oponente ataca o Link Sky Striker que tu controla, digamos a Hayate, aí a Hayate é destruída, aí a Hayate invoca a Ray se invoca do cemitério, e na invocação da Ray tu já usa o efeito dela, tributa ela, invoca uma Kaina e impede que o monstro mais forte do oponente ataque. E se ele não tiver mais nenhum monstro que pode passar por cima da Kaina, ele vai encerrar ali a Battle Phase, e talvez ele passe o turno de volta pra ti ainda com a Kaina na mesa. E aí a Kaina vira uma Hayate, a Kaina vira uma Kagari, e tu consegue voltar pro jogo a partir disso. Então, às vezes eu gostaria de ter a segunda, mas como eu falei, por enquanto eu estou testando coisas. Se eu achar que algo não é tão relevante, com certeza vai ser tirado pela segunda Kaina. Aí depois o Omega, porque eu uso o Gama e o Driver, e às vezes tu usa eles no teu turno, porque tu dá uma engage, o oponente dá uma Ashe, aí tu nega a Ashe com o Gama, e o Gama para negar ele se invoca e invoca o Driver também, né, do deck da mão do cemitério. E aí no final do turno eles estão banidos, então ao invés de deixar eles ser banidos e não tirar nenhum uso deles, tu faz o Omega, e aí o Omega tem um efeito de se banir para banir uma carta da mão do oponente por um turno. Aí tu usa esse efeito, então tu tá com a tua zona extra livre novamente para fazer links com o Sky Striker. E se ele já voltou depois de fazer o efeito, ele vai voltar nas zonas de monstro normais. E aí tu não vai poder usar tuas spells, mas aí tu pode usar o efeito dele de novo, tirar ele da mesa de novo. E aí tu pode usar tuas spells normalmente. Depois disso eu uso um Utopia Double e um Utopia. Então agora explicando rapidamente. Esse como surgiu no formato passado, né? A pessoa que popularizou ele foi o Jesse Cotton, um dos melhores jogadores atualmente. Então a ideia é com qualquer 2 nível 4, então tu vai usar 2 Rays, ou tu vai usar uma Ray e um monstro que tu tomou do oponente com um gancho, ou até um monstro que tu reviveu do cemitério do oponente com um Shark Cannon. E aí com esses dois monstros, tu vai fazer o Utopia Double. Aí tu vai entrar na fase de batalha para não tomar Effect Veiler em resposta à ativação do efeito. E aí na fase de batalha tu vai usar o efeito dele, tu vai destacar o material dele, invocar o top em cima dele com ataque dobrado, então nesse momento o top está com 5.000, e tu adiciona o Double or Nothing do deck para mão. Aí tu vai atacar um monstro do oponente com o top, nesse momento tu vai usar o efeito do top, destacar um material para negar o ataque. Quando o ataque for negado, tu vai poder ativar o dobro ou nada. Se um ataque é negado, o monstro ataca novamente, dessa vez com ataque dobrado. Então o ataque do top era 5.000, agora o ataque do top é 10.000. Se tu está atacando um monstro de 2.000 de ataque ou menos, tu ganha o jogo instantaneamente, porque vai dar 8.000 de dano. O Sky Striker é um deck que acumula vantagem, mas ele tem uma dificuldade em gerar dano. E aí o jeito de resolver essa dificuldade em gerar dano é com isso. Tu consegue acelerar o jogo, tentar ganhar o jogo em um turno e impedir que o oponente
compre cartas que ele pode usar para voltar para a partida. Comprar isso aqui é terrível, mas o Sky Striker é um dos decks que lida com isso melhor, porque tu consegue tentar transformar isso numa carta Sky Striker, com o efeito do campo de escavar, né? Ou tu consegue usar ele como food pro multi-roll para que o oponente não possa responder tuas spells até o final do turno. E às vezes, caso tu abre com isso, às vezes tu pode invocar direto o Utopia, atacar, usar o efeito dele para negar o próprio ataque e aí utilizar a Double or Nothing. Nesse caso ele vai ficar com 5.000, mas às vezes isso é o bastante. Seu oponente tem, por exemplo, 3.000 de vida e um monstro de 2.000 no campo, e isso encerra o jogo. E aí depois os links genéricos, os que eu achei mais relevante, a Nightmare Phoenix. Ela é muito importante para não perder para cartas como Anti-Spell, Imperial Order, Secret Village of the Spellcasters. E às vezes também ela é muito boa para simplificar o jogo, né? Tu tá com 6, 7 cartas na mão, tu invoca uma Phoenix só para destruir um dos backrolls do cara ou tentar forçar ele, só para dar uma simplificada no jogo. Ningirsu, excelente, rank 3. Não dá alvo, não destrói, envia pro cemitério. Tu pode enviar o teu campo, e aí quando tu enviar o campo, o efeito do campo vai se ativar e vai invocar a Ray, e aí tu pode usar o Ningirsu e a Ray para invocar o Topologic. Então, em geral, o Ningirsu é uma carta excelente. Aí o Topologic, ele pode ser uma interação a mais no turno do oponente, com o Shark Cannon ou com uma Hornet Drones. O efeito dele, quando um monstro é invocado para uma zona que um link aponta, ele destrói todos os monstros que não estão na zona extra. Então, no turno do oponente, quando ele invoca alguma coisa que possa te ameaçar, tu vai ativar Hornet Drones ou Shark Cannon, vai invocar um monstro embaixo do Topologic. O Topologic vai destruir todos os monstros no campo, exceto os monstros que estão nas zonas extras. E o outro efeito dele, quando ele ataca, ele sempre dá 3.000 de dano, porque ele dá dano igual ao ataque do monstro que ele atacou. Então, se tu tiver o Topologic e uma Hercules Base, esse é o cenário no qual essa carta é boa, porque tu ataca 2 monstros do oponente que estão em ataque e isso dá 6.000 de dano no total. Então, se o oponente já perdeu vida, é provável que o jogo acabe ali. E por último, um Avramax. Eu continuo achando que essa carta é mais relevante no deck que o Borrow Sword, porque o Borrow Sword ele é uma maneira de encerrar o jogo, e a gente tem isso para encerrar o jogo. Então, ao invés de usar mais uma maneira de encerrar o jogo, eu resolvi usar uma carta que traz outros benefícios. Então, o Avramax, o fato de ele não poder ser alvo, é muito bom. Contra outro Sky Striker, a única carta que tira ele da mesa é uma Jamming Waves, usando o segundo efeito. Né? De resto, tudo dá alvo, então ele não vai ser tirado da mesa por elas. Em geral, a maioria das cartas de remoção dá alvo e ele vai ser imune a todas elas. Então ele é muito bom por isso. E o Borrow Sword, como eu falei, ele é uma carta excelente, mas a gente tem uma outra maneira de encerrar rápido o jogo. E aí eu preferi a versatilidade do que a redundância. E por último, para usar com Hornet Drones, o Token Strike. É isso. Eu não preparei um side deck, porque o side depende do torneio que tu vai jogar, né? Mas em geral é isso. Então, opiniões, sugestões são muito bem-vindas. E eu mencionei bastante a banlist nesse vídeo. Então, caso alguém queira ouvir um pouco mais sobre a banlist, a opinião do pessoal aqui do canal ou alguma coisa assim, deixa aí nos comentários, avisa a gente de alguma forma que com certeza a gente grava alguma coisa falando sobre a banlist, nossas opiniões, o que mudou no jogo e assim por diante. Um salve pra alguém? Sim, eu quero deixar um salve para todo mundo que está aqui no apartamento nesse momento. Aí, né, o Gustavo, o Cláudio, o Júnior e o Gasperini e o grandioso cameraman. Né? Então, é isso aí. Espero que tenham gostado.